Caríssimos irmãos e irmãs, como é bom termos a oportunidade de subir ao local onde está instalada a tenda de Deus, local onde o Senhor escolheu para se encontrar conosco. Talvez alguns estejam se perguntando: será que a capela da Rede Vida, o santuário da vida, está construído sobre um monte? Não necessariamente. Nós estamos falando da dimensão bíblica, onde Deus sempre se revela, sempre se manifesta aos seus sobre o monte, portanto, o local do encontro com Deus. Hoje, como tem sido nas demais liturgias ao longo desta semana, no tempo comum, nós somos chamados a intensificar os nossos esforços físicos, psicológicos, espirituais, para alimentar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Somos chamados a professar a nossa fé de forma que, confiando no poder de Deus, nós nos comprometemos em contribuir para que o seu reino seja uma realidade sempre mais presente na vida de todos. E a maneira com que nós fazemos tudo isto implica na atitude de amar, a prática da caridade em favor dos nossos irmãos, onde nós temos a oportunidade de reconhecer a presença de Jesus em todos eles. É assim, através desta atitude de amar, de praticar a caridade, que nós contribuímos para que a proposta de Deus seja uma realidade viva e eficaz a todos os irmãos. Se nós olharmos hoje para a liturgia da palavra, aqui nós somos chamados a fazer uma experiência de encontro com a pessoa de nosso Senhor. A primeira leitura hoje, extraída das profecias de Jeremias, nos coloca diante da ideia do oleiro. O oleiro que embala a sua máquina, o seu instrumento de trabalho, para então moldar o barro. Esta atitude do oleiro em moldar o barro é semelhante àquilo que o Senhor pretende fazer com cada um de nós. Mas para isto, não é qualquer barro que está sendo manuseado. Nas mãos do oleiro, este barro, ele não tem vontade própria. Em se tratando de cada um de nós temos vontade própria, nós temos a liberdade que Deus nos dá. Neste caso, então, o primeiro convite é que nós estejamos abertos, que nós estejamos dispostos a acolher todo este processo de moldagem que Deus quer fazer na nossa vida. E em se tratando da parábola, vamos dizer assim, do oleiro, nós vamos perceber que é o oleiro quem dá forma. Antes era simplesmente barro. Depois de ter passado pelas mãos do oleiro, este barro é transformado em vaso para uma outra finalidade. Se Deus quer nos moldar à semelhança com que o oleiro molda o barro, nós precisamos permitir que Ele mexa por completo na estrutura da nossa vida, de todo o nosso ser, nos tornando homens, mulheres capazes de revelar aquele que nos moldou, aquele que nos tornou em pessoas de Deus, em pessoas comprometidas para a transformação da realidade em que nós vivemos. Eu sei que nós vivemos num mundo muito complexo. Poder confiar nas pessoas tem sido cada dia mais difícil. E aí corremos o risco
de agir da mesma forma em se tratando da pessoa de Deus, talvez até não permitindo que Ele nos molde como precisamos ser moldados, para assim cumprirmos o propósito da nossa vida, o propósito pelo qual Ele nos criou. Então, que nós possamos nos desarmar diante de Deus, que nós estejamos dispostos a nos entregar por completo em Suas mãos, sabendo que o que Deus produz é sempre o melhor. O que Deus fará e fará sempre em nossas vidas será sempre o melhor para nós e o melhor também para aqueles que estão ao nosso redor. É muito interessante também a proposta que Jesus nos faz através do seu Evangelho. Ele usa da parábola dos peixes. O reino de Deus é comparado a uma rede que captura uma imensidão, uma diversidade de peixes. E ali Jesus usa da linguagem que era própria dos pregadores da época na tradição judaica. Porque é até de se estranhar, que o texto diga que alguns, os peixes bons, serão separados em cestos e os outros peixes serão jogados fora. Será que é esta a vontade de Deus? De forma alguma. A vontade de Deus era de nem precisar separar os peixes. A vontade de Deus era de colocar todos neste cesto, onde estão aqueles que estão destinados ao céu, à eternidade, à vida plena na sua companhia. Então, nós somos chamados a entender que a figura de linguagem utilizada por Jesus, ela é usada para a compreensão daquelas pessoas oriundas do judaísmo, era a forma com que eles compreendiam as pregações da época. Mas se nós trazermos para o nosso contexto, numa visão de interpretação para a nossa realidade, o que Deus de fato deseja jogar fora são as coisas que nos impedem de estarmos na sua graça, de estarmos na dinâmica do seu reino, de estarmos fazendo parte deste povo que o Senhor espera que esteja sempre reunido para todo sempre. Então hoje, nós somos chamados a recorrer ao Espírito Santo. Todos nós queremos fazer parte deste povo que o Senhor escolheu por herança e que destinou ao céu. Então que nós permitamos que a presença do Espírito Santo em nós incinere tudo aquilo que nós ainda temos de ruim, que nos impede de sermos todos plenos em Deus. Então que o Espírito de Deus possa jogar e retirar da nossa vida aquilo que nos impede de sermos bons, de sermos santos, de estarmos configurados à sua santa vontade. O que é que precisa ser diferente nas nossas vidas? O que é que ainda falta para entrarmos nesta dinâmica do reino de Deus? O que é que precisa ser extirpado da nossa vida de fé, das nossas atitudes, para que possamos ser contados entre estes peixes bons que o Senhor escolheu? E que também não fiquemos parados apenas no nosso eu. Nós não nos salvamos sozinhos, não é verdade? Nós somos chamados a correr atrás, de tudo aquilo que vai nos conduzir para Deus e para o céu, mas precisamos também ser instrumentos de Deus na vida daqueles que também precisam chegar ao céu com cada um de nós. No instante de silêncio, vamos pensar quem são as pessoas que pelo nosso testemunho precisam se aproximar de Deus hoje. Quem são as pessoas que nós gostaríamos que estivesse conosco neste momento de encontro com o Senhor? Que nós não apenas intercedamos por eles, mas que nós possamos hoje buscar em Deus as atitudes certas
para podê-los trazer para perto de nós, mas principalmente para Deus. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos agir? Quais os meios nós vamos utilizar para que estas pessoas que talvez se encontrem ainda distantes de Deus possam se aproximar dele? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que nos acompanham pela Rede Vida de televisão, que nós possamos rezar também por aqueles que nós amamos e que desejamos trazê-los conosco para junto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.